O quê? É assim mesmo. Aí eu vou pegar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular da irmã Roseli só um minutinho para ver como que tá aparecendo ali na tela. Será que é isso? Tá sem internet. Vai começar a chover. Vamos começar então. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé. Fala mais uma vez. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Damos início a este culto de mulheres em nome do Senhor Jesus. O primeiro hino que nós vamos pedir é o hino 266. Glória a Deus. Dois meia meia. Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Glória, glória, glória a Deus. O hino chama Não Me Cansarei de Cantar.
Não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Oh, glória ao meu Redentor. De quando Jesus me salvou, não cesso de dar-lhe louvor. Foi ele que me resgatou. Bendito és Cristo, Senhor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Oh, glória ao meu Redentor. A santa presença de Deus, o meu cálice faz transbordar. Terei grande gozo nos céus, um gozo eterno sem par. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Oh, glória ao meu Redentor. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos pedir o hino número 340. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. 340. Cristo Jesus, sua mão me dá. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá neste caminho que leva ao céu. Ele dirige os passos meus com sua mão. Poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eterna mansão. Cristo Jesus, tua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, e nenhum mal me molestará. Meus pés também não
Deus. Agora nós vamos pedir um hino para oração. Hino 218. 218. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí, ó. A tia da eu falei que morreu. Irmã do Crédito. Doido. Real, tá doido. Seu cabelo saberá. Você vai ver que pagou muito mais barato. Você pode R$ 38,90. O microfone. Silencia o microfone, irmão Adilson. Vamos lá. Em nome do nosso Redentor, oramos a Ti, ó Deus. Ó, vem com Teu calor, com Teu divino amor. Visita os filhos Teus, com fé nos prostramos, ó Senhor, em santa adoração. Queremos Te ouvir e Tua voz sentir. Ó, põe-nos em comunhão. Bendito és Tu, ó Criador, Altíssimo e fiel. O céu Teu trono é, de Ti provém a fé, ó Santo de Israel. Glória a Deus. Agora nós vamos orar a Deus por pedidos contra a enfermidade, contra a tribulação. Vamos apresentar as nossas irmãs que não puderam vir. E vamos orar pelas famílias, pelos testemunhados, pelo ministério da obra, pelas nações que estão em guerra e por todo homem e mulher na terra. De joelhos, dobrada reverência ao Senhor, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Cordeiro. Aleluia. Senhor Deus e Pai nosso que estás no céu, graça nós te damos nesta noite pelo fundo que foi aberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graça pela boa obra que o Senhor tem começado nesse ministério. Já iniciamos esta oração. Pedimos para entrar na Tua presença, ó Deus de Israel. Quando o Senhor enviou o Teu Filho na face da terra para uma missão, sofreu vexações, sofreu humilhações, foi desprezado, fez muitas curas, milagres e maravilhas.
Mas teve um dia na face da terra que a angústia tomou ele, que a tristeza tomou ele, lá no jardim do Getsemane, porque todos aqueles cristãos que seguem o Senhor Jesus, que se atentam para a verdade da palavra de Deus, sempre vai ter um jardim do Getsemane e sempre vai ter um Judas assentado à mesa. Mas hoje nós te pedimos, ó Deus de Israel, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, porque nós não podemos nos salvar, mas o Senhor veio até nós, nos escolheu para uma boa obra na face da terra, e aqui estamos, muitas vezes rastejando, muitas vezes não conseguindo, pensando até mesmo em desistir. São muitas dores deste mundo e muitas vezes nós não encaixamos em rodinhas, não encaixamos na sociedade, não encaixamos no nosso trabalho, aleluia. Mas por quê? Porque nós somos peregrinos em terra estranha, nós não somos aqui da terra, nós somos do céu, do lugar celestial. Mas nós te pedimos, nos dá graça, Senhor, nos dá poder, manifeste o poder do Espírito Santo em nós, para que nós podemos fazer aquilo que está determinado na Escritura Sagrada, porque nós temos entendimento que nada do que nós fizermos podemos agradar ao Senhor, aleluia, porque tudo que é feito na nossa vida, através da nossa vida, é o Senhor que fez. O Senhor é o centro, o Senhor é o tudo na nossa vida. Ó Deus bendito, revela a tua palavra, aleluia. O teu Espírito Santo nos guia em tudo neste culto de mulheres, onde muito se fala contra, aleluia. Mas aqui nós estamos para louvar o teu nome, engrandecer a tua santidade, testemunhar as obras que o Senhor tem feito na nossa vida e anunciar o Evangelho da paz, da graça do teu Filho Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pelos nossos irmãos do ministério, a qual o Senhor separou dos homens, simples, humilde, nos remetendo à igreja primitiva de Cristo, lá dos primórdios, Senhor, aonde as pessoas se reuniam e traziam aquela quantia aos pés dos apóstolos para que fosse distribuída na necessidade da irmandade, na necessidade da igreja. Aleluia! Nós te damos graças, Senhor, e te pedimos sabedoria para que tudo que tivermos que decidir na tua obra seja de acordo com a tua vontade, com a tua revelação, a tua profecia, que nunca fugirá da palavra. Aleluia! A palavra traz cura, a palavra exorta, a palavra confronta, a palavra dá vida e gera morte também. Nós te damos graça, te pedimos, revela do alto a tua santa e gloriosa palavra, nos ajuda, Senhor, aonde nós tivermos que pisar os nossos pés, seja conosco, aonde nós tivermos que colocar as nossas digitais, seja conosco. Apresentamos diante de Ti os tribunais da terra, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de primeira instância, as causas dos Teus servos, Senhor, porque tem muitas causas para ser decididas, Senhor, e muitas vezes estão engavetadas, muitas vezes estão por baixo, muitas vezes o juiz nem toma conhecimento, mas o Senhor é aquele que entra nos computadores, entra na tecnologia, o Senhor é aquele que entra nos tribunais, o Senhor abate homem, o Senhor levanta reis, aleluia. Apresentamos
ajuda. Nós te damos graça pelo ministério da tua obra, pelo nosso presidente, nosso irmão Everson Cruz. Abençoa ele, a tua família e a todos quantos estão nos assistindo nas redes sociais. Liberta das enfermidades, coloca um alvará de soltura para voar na tua presença e fazer o que lhe apraz. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Glória, glória, glória a Deus. Agora a gente vai cantar o hino 277. Glória a Deus. 277. Para vocês acharem, em casa, já vou colocar. Glória a Deus, Santo é o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Duzentos e setenta e sete. Glória a Deus. Reunidos em paz orávamos, os discípulos do Senhor, todos em comunhão buscavam de Deus o Consolador. Eis que um som muito de repente ecoar ouviu-se lá dos céus, qual um vento veemente, era o Espírito de Deus.
dar. Glória a Deus, aleluia. Agora nós estamos na liberdade de testemunho. Deus seja louvado. Amém. As irmãs têm algum testemunho para vir glorificar a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, o Senhor trouxe um testemunho aqui na minha frente. E nessa época, eu acredito que faz uns 20 anos mais ou menos, eu estava ainda começando na advocacia. Eu não servia a Deus, não sabia o que era servir a Deus. Eu cresci em um lar católico com um pai que era ateu. E ali eu estava já no início da minha profissão. E Deus tinha preparado um carrinho para mim na época, que era um Corsa branco. E eu tinha o desejo de trocar aquele carro. Então eu estava guardando dinheiro. Todos os meses sobrava um dinheirinho, eu guardava junto com meu pai. Falava para ele, ó pai, um dia eu vou conseguir ter um carro. E o meu sonho era ter um carro, na época era um Vectra. E eu não tinha condição, né? Meu pai sempre me ensinou que a gente tem que pagar à vista, que a gente não pode fazer dívida, que a gente tem que fazer o pagamento à vista, para depois não entrar em confusão. E ali a gente guardava aquele dinheiro. E aí eu tinha uma certa quantia, e ele falou para mim, ó, vamos pegar sua mãe e vamos na concessionária em Ribeirão Preto, para você dar uma olhada nos carros que tem lá. Eu tenho uma parte minha que também eu estou guardando, eu vou te ajudar a comprar esse carro. Eu não sabia, né, que Deus tinha um mistério ali com nós. Então nós fomos para Ribeirão. E aí, antes de passar na concessionária para poder olhar aqueles carros, né, que eu queria ir na concessionária da Chevrolet, ali perto eu falei com meus pais, ó, pode entrar na concessionária que eu vou entrar ali na Justiça Federal, porque eu estou sentindo de perguntar acerca de um processo. E quando eu entrei na Justiça Federal daquela cidade, eu tinha muito conhecimento, porque eu estava sempre ali naquele local, né, fazendo audiência, participando, eu conhecia os funcionários do fórum, da Caixa Econômica que trabalhava lá. E ali a gerente da Caixa falou comigo, doutora, já tem uma semana que nós estamos tentando contato com a senhora e não estamos conseguindo. Saiu um pagamento para a senhora. E se a senhora quiser, já pode levar hoje. E aí eu peguei e pedi para ela aquele pagamento em espécie. Eu sei que para comprar aquele carro à vista, sem a ajuda do meu pai, eu precisaria de 17 mil reais. E ali na hora que aquela mulher naquele banco foi contando aquele dinheiro, ela me entregou 17.800 em moeda corrente nacional, colocou dentro de uma maleta, me entregou. Eu saí dali, se não era a presença de Deus, eu não sei o que era. Quando nós chegamos na concessionária, meu pai falou que tinha encontrado o carro, que se eu gostasse era aquele carro que nós íamos levar. Era um Vectra Elegance, com todos, assim, apetrechos que eu sempre sonhei. Até meu pai falava, ó, coloca essa parte aqui, vai melhorar. Foi um kit multimídia para as crianças poderem assistir no banco de trás e tal. E aí na hora de pagar, ele perguntou pro rapaz como que fazia para pagar. Aí eu peguei e apresentei aquela maleta e falei para ele, olha pai, não precisa dar esse carro de entrada que era o Corsa. Fica com o Corsa para o senhor, porque eu recebi uma quantia agora e vou pagar esse carro à vista. Não vai precisar do senhor me dar nada. E Deus fez aquela obra gigantesca dentro daquela concessionária. Aí eu voltei dirigindo o Vectra. Eu lembro que a minha filha
tinha 3 anos de idade, ela estava junto conosco, a Laura. Eu saí do Vetri, meu pai saiu do Corsa, ele ficou com o Corsa para ele e eu consegui pagar aquele carro com o suor do meu trabalho e com certeza a ajuda de Deus já naquela época. Não estou aqui para pregar prosperidade e nem para pregar para você que você vai ter um carro, mas eu estou aqui para anunciar o Evangelho. Seja fiel no seu trabalho, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que Ele muito vai te abençoar. Aleluia! Essa foi a obra que Deus me trouxe para cantar. Agora a gente vai cantar mais um hino para a palavra. O hino que nós vamos cantar é o 352. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. 352. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Conseguiu achar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor fez uma determinação na palavra. Ide e anunciai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse, vai mulher, vai homem. Ele disse, ide e anunciai o Evangelho. Então vamos lá. 352, 352. Glória a Deus, aleluia. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Manda-nos teu poder. Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial. Manda-nos o teu poder, manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor, vem Senhor, selar teu povo como bom consolador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, agora vamos tocar na comunhão para o Senhor revelar a palavra. Deus seja louvado. Santo Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas. Gálatas vai estar depois de 2 Coríntios.
capítulo 2 de Gálatas. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra no capítulo 2 de Gálatas. Deus seja louvado. Amém. Os apóstolos aceitam Paulo. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram, nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Paulo confronta Pedro. Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, eu disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora você obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos tornar culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça
também nos tornasse justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Aleluia! Até aqui, irmãos, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, que ele leva Tito para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer: nem mesmo Tito, que estava consigo, foi constrangido a circuncidar. Tito se torna uma prova viva do Evangelho da Graça. Se ele fosse obrigado a se circuncidar, significaria que a salvação dependeria da lei. Mas Tito permanece incircunciso. E o que isso prova? Que a salvação não depende de rituais religiosos. Ela depende exclusivamente da obra de Cristo. Mas tinha falsos irmãos infiltrados lá entre os Gálatas. Paulo menciona que havia falsos irmãos infiltrados dentro da igreja. Eles queriam vigiar a liberdade cristã, e isso mostra que desde o início da igreja havia pessoas tentando controlar a fé, acrescentar regras e substituir a graça por religiosidade. E o Evangelho sempre vai enfrentar oposição religiosa. Mas Paulo é firme. Lá no verso 5, Paulo vai dizer: nem por uma hora nos submetemos. Isso mostra que Paulo não negocia o Evangelho da graça. Será que você está negociando o Evangelho? Qual é o negócio que você está aceitando para anunciar as boas novas do Evangelho? Ele sabia que se cedesse naquele ponto, o Evangelho seria corrompido. Então ele revela: a verdade do Evangelho não pode ser negociada. Aí tem o que? Lá no verso 7, o reconhecimento do chamado de Paulo. Os líderes de Jerusalém percebem que Deus confiou a Paulo o Evangelho para os gentios. Assim como Pedro tinha ministério entre os judeus, isso mostra algo para nós. Deus usa pessoas diferentes para missões diferentes, mas o Evangelho permanece o mesmo. O Evangelho não muda. E lá no verso 11 até o 13, nós temos que ter muito cuidado com a hipocrisia espiritual. Quando Pedro chega em Antioquia, ele começa a evitar os gentios. Ele faz isso por meio da crítica dos judeus. Paulo chama isso de dissimulação, hipocrisia. E o que revela? O medo da opinião das pessoas pode fazer até líderes comprometerem a verdade do Evangelho. Aí Paulo vem no verso 16, ele vem trazer o centro do Evangelho. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aqui está o coração do Evangelho. Não é por mérito seu, não é por religiosidade, não é pelo desempenho espiritual, nem pela performance, mas é através da fé em Cristo Jesus. Aleluia! No verso 20, tem um versículo que é o clímax do capítulo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é apenas tentar ser melhor a cada dia, é viver uma nova identidade em Cristo. O velho homem morreu, agora Cristo vive no crente. Mas e se você que diz que é crente não acredita em si mesmo? Então está tendo o quê? Uma divisão dentro da tua mente. E se tiver essa divisão dentro da tua mente, não tem como você ter a identidade de Cristo, a identidade à luz da palavra. Aleluia! Então você tem que se decidir nesta noite. Glória a Deus! O capítulo vai seguir uma progressão espiritual impressionante. Aqui a gente vai ver Paulo defender o Evangelho.
Aqui a gente vai ver uma unidade apostólica, um confronto com a hipocrisia, a revelação da graça e a vida em Cristo. Tudo converge para uma verdade. A pessoa de Jesus Cristo é suficiente. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Isso significa que qualquer tentativa de substituir a graça por qualquer esforço humano esvazia o significado da cruz. O Evangelho, ele é simples e poderoso. Cristo morreu pelos pecadores. Cristo ressuscitou e Cristo salva pela graça. Você não pode se salvar, aleluia. O Evangelho não é sobre homens tentando chegar a Deus, é sobre Deus vindo até nós, na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Paulo escreve essa carta porque a igreja estava enfrentando um problema muito sério. Alguns estavam ensinando que crer em Cristo não era suficiente. Eles diziam que além da fé era necessário cumprir a prática da lei judaica. Ou seja, eles estavam misturando a graça, a religiosidade, a tradição humana. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta porque ele entende o que? Gálatas capítulo 2. O Evangelho é alterado, a própria essência da fé cristã é atacada. Então, Gálatas capítulo 2 vai mostrar o que? A confirmação do Evangelho, o confronto pela verdade, a revelação da vida em Cristo. Paulo sobe a Jerusalém para apresentar líderes ao Evangelho que pregavam gentios. Ali estavam líderes importantes da igreja, como Pedro, Tiago e João. Paulo leva com ele Tito, que era gentil. Tito se torna uma prova viva do Evangelho. E a Bíblia vai nos ensinar, vai mostrar para nós que nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Os líderes reconheceram que a salvação não depende da lei, depende da graça de Cristo. Aqui a gente vai ver o quê? Que o Evangelho é o mesmo para os judeus, para os gentios e para qualquer povo. Cristo não salva pessoas por causa da cultura e nem por causa da placa da sua igreja, pelo nome da sua instituição, pelo CNPJ que você tem. Ele salva pessoas pela graça. Aleluia! Então Paulo relata um episódio lá em Antioquia. Pedro estava convivendo normalmente com os gentios, mas quando chegam os judeus rigorosos, ele muda de atitude, ele começa a se afastar. A Bíblia vai dizer que ele fez isso por medo, ali criou um efeito perigoso. Por quê? Porque outros começaram a imitá-lo, até Barnabé foi influenciado. Então Paulo chega e o confronta publicamente. Pedro não estava andando segundo a verdade do Evangelho. O problema não era comida, o problema era teológico, aleluia. A atitude de Pedro dava a entender que os gentios não eram plenamente aceitos, mas o Evangelho declara: todos são aceitos por Deus da mesma forma, pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia! Então Paulo vai declarar, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aqui está, irmãos, o coração do Evangelho. A palavra justificação significa ser declarado justo diante de Deus. E Paulo vai explicar que isso não acontece por esforço humano, não acontece pela religião, não acontece por você cumprir regras. A justificação acontece pela fé em Cristo Jesus. A cruz mostra que o ser humano não pode salvar a si mesmo. Cristo morreu exatamente porque precisávamos da graça. Glória a Deus. Então Paulo declara: estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser cristão não é apenas mudar de comportamento.
Tem pessoas que mudam de comportamento para que outras pessoas a vejam. Tem que viver uma nova identidade. O velho homem morreu, agora Cristo vive dentro de você e a vida cristã é sustentada pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. E ele vai terminar dizendo o quê? Se a justiça veio pela lei, Cristo morreu em vão. Se pudéssemos nos salvar por nossas obras, a cruz não seria necessária. Mas Cristo morreu porque somente a graça pode salvá-lo. A graça está em Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre homens tentando chegar a Deus. É sobre Deus vindo até nós através de Jesus Cristo. A igreja não está edificada sobre tradição. Não está edificada sobre os líderes. Não está edificada sobre você, sobre mim. Ela está edificada através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente a graça de Cristo é suficiente para salvar a mim e a você. Agora imagina um prisioneiro que tentou pagar a própria fiança. Imagina um homem condenado que está preso numa prisão. Ele recebe a notícia de que alguém pagou completamente a sua fiança, mas ele responde: não, eu quero pagar sozinho. Então ele começa a tentar pagar com moedas, com pequenos valores, tentando juntar o suficiente, mas ele nunca consegue, porque a dívida é grande demais. E essa é a realidade espiritual da humanidade. A dívida do pecado era grande demais para ser paga pelo ser humano. Então Cristo veio, a cruz declara algo poderoso, a dívida foi paga completamente. Quando alguém tenta se salvar pelas suas próprias obras, é como aquele prisioneiro tentando pagar algo que já foi pago. Aleluia! Eu quero trazer uma ilustração assim: o filho que tenta comprar o amor do pai. Imagina um filho pequeno que pensa que precisa comprar o amor do pai. Então ele começa a fazer tarefas na casa tentando merecer o seu amor. Aí ele diz: se eu arrumar meu quarto, meu pai vai me amar. Se eu fizer tudo certo, meu pai vai me aceitar. Mas o pai olha para ele e diz: eu já te amo antes de tudo isso. Essa é a diferença entre a religião e o evangelho. A religião diz assim: faça para você ser aceito. Mas o evangelho diz: você já foi aceito por Cristo. Glória a Deus, aleluia. Agora imagina um copo vazio tentando se encher sozinho. Tem jeito? Não. Ele não consegue, porque ele não tem fonte dentro de si. Ele precisa de algo que venha de fora. Assim é o ser humano. O coração humano não pode gerar a própria salvação. A vida vem de fora, ela vem de Cristo. Por isso Paulo declara em Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Chega um momento na vida espiritual em que precisamos parar de tentar provar algo para Deus. A cruz já declarou o amor de Deus por nós. Cristo não morreu porque éramos fortes. Cristo morreu porque éramos incapazes de salvar a nós mesmos. E o Evangelho continua dizendo hoje: não é o seu esforço que te salva, não é a sua religiosidade que te transforma, é a graça de Cristo. E quando nós entendemos isto, algo muda dentro de nós, o orgulho cai, a culpa perde poder e nasce gratidão, porque percebemos que tudo que temos veio da graça de Deus. A religião vai mandar você subir até Deus, através das suas roupas, através do seu cabelo crescido, através do seu bom testemunho, aleluia. Mas o Evangelho mostra Deus descendo até nós. Quem tenta se salvar pelas obras não entendeu o significado da cruz. A cruz não veio ajudar o homem a se salvar, ela veio salvar o homem que não podia se salvar. Religião produz culpa, aleluia. A graça produz transformação. Você fica
igreja, aleluia, sabendo no seu interior que a sua liberdade está em Cristo, mas você prefere dar valor na instituição do que em Cristo, aleluia. E o evangelho não é sobre o que fazemos por Deus, é sobre o que Cristo fez por nós, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. O ser humano nunca vai conseguir, aleluia. E Paulo vai fazer um paradoxo aqui sobre Gálatas 2, a carta aos Romanos 7, 8, aleluia. Em Gálatas 2, Paulo vai enfrentar um problema sério. Alguns estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente, era necessário cumprir a lei. Mas Paulo vai declarar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Aqui, Paulo vai mostrar o quê? Que a salvação não vem do esforço humano, ela vem pela graça de Cristo. Mas quando alguém tenta viver pela lei, algo acontece. É exatamente isso que Paulo vai explicar em Romanos. Em Romanos 7, ele explica a luta interior do ser humano. Porque ele diz assim, ó, o bem que quero fazer, não faço. Essa é a realidade de todo ser humano, porque a pessoa tenta melhorar, a pessoa tenta mudar, a pessoa tenta ser melhor diante de Deus. Mas ela percebe algo doloroso, que existe uma luta dentro do coração humano. Então Paulo faz um grito, desesperado: miserável homem que sou, quem me livrará? Aleluia. E Romanos 7 mostra o limite da força humana, mas Romanos 8 vai mostrar a resposta, a vitória em Cristo Jesus. Já começa com as declarações mais libertadoras da Bíblia. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A solução não é tentar mais, a solução é viver em Cristo. Romanos 8 vai revelar 3 verdades aqui. Não há condenação, o Espírito Santo nos ajuda e nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, aquilo que o homem não consegue fazer pela lei, Deus já fez através de Cristo. Deus já fez através de Cristo. Gálatas 2 mostra, não podemos nos salvar pela lei. Romanos 7 mostra, o homem é incapaz de vencer o pecado sozinho. E Romanos 8 revela, Cristo venceu e agora vivemos pela graça. Tudo converge para a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pessoas que acham que precisam provar algo para Deus, mas o Evangelho diz, Cristo já fez tudo na cruz. Então a sua religiosidade sem graça não é nada. Tem uma culpa constante, pessoas que vivem presas ao passado. Romanos 8 declara, não há condenação para quem está em Cristo. Vida cristã baseada no esforço humano. Muitas tentam viver a fé apenas pela força própria, mas a vida cristã verdadeira acontece pelo poder do Espírito. A Bíblia vai revelar muitas coisas. O homem tentou subir até Deus através da lei, mas nunca conseguiu. Então Deus fez o que? Ele desceu até nós através de Jesus Cristo. A cruz não veio ajudar o homem a se salvar, ela veio salvar o homem que não podia se salvar. O Evangelho não é sobre homens tentando alcançar a Deus, é sobre Deus alcançando homens através de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E hoje essa palavra aos Gálatas 2, ela nos mostrou algumas realidades. O Evangelho não pode ser misturado com religiosidade. Em Romanos 7 vemos o grito de um homem que tenta vencer o pecado pela própria força. Em Romanos 8 encontramos a resposta de Deus para a humanidade. A resposta não é mais esforço, a resposta é Cristo. Porque aquilo que a lei não conseguiu fazer, aquilo que o esforço humano não conseguiu vencer, aquilo que a religiosidade não conseguiu transformar, Deus realizou através da cruz de Jesus Cristo. A cruz não foi um símbolo, a cruz foi o ponto onde Deus resolveu a incapacidade do homem. Foi ali que o pecado foi vencido,
foi ali que a condenação foi quebrada, foi ali que a graça se revelou. E hoje o Espírito Santo continua dizendo à igreja: não tente viver pela força da carne, aquilo que só pode viver pela força e pelo poder da graça. Talvez existam pessoas que passaram anos tentando ser fortes o suficiente para Deus, tentando melhorar, tentando provar algo, mas o Evangelho continua dizendo: você não precisa provar nada, Cristo já provou tudo na cruz. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A culpa vai perder o poder na tua vida, o medo vai perder o domínio na tua história e nasce uma nova vida, porque o mesmo Cristo que morreu na cruz, Ele agora vive dentro de nós. O Evangelho não é sobre homem tentando alcançar o Senhor, é sobre Deus alcançando homens através de Jesus Cristo. E quando Cristo vive em nós, a graça vence o pecado, a vida vence a morte e a esperança vence o desespero. Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja Deus. Talvez existam pessoas aqui que passaram anos tentando fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, para entrar no sentimento de Deus, tentando ser melhores, aleluia, glória a Deus. Mas a religião, ela até tenta melhorar o homem, mas o Evangelho faz algo maior. Ele crucifica o velho homem e faz nascer uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus. E qual é o problema do homem? Paulo vai falar em Romanos que ele afirma que todos pecaram. E o pecado não é apenas um erro moral, ele é uma condição espiritual que separa o homem de Deus. Então Romanos mostra que a lei revela o pecado, a consciência acusa o pecado e a humanidade está perdida. O problema da humanidade é mostrado em Romanos e Gálatas vai revelar a incapacidade do homem. Por isso Paulo diz: o homem não é justificado pelas obras da lei. A lei revela o pecado, mas não salva o pecador. Enquanto surge a resposta divina, a cruz revela a solução de Deus. A cruz, Cristo faz na cruz aquilo que o homem não conseguiu fazer pela lei. Ele carrega o pecado, ele paga a dívida e ele oferece justificação pela graça. Aleluia! O homem é pecador em Romanos. O homem não consegue se salvar em Gálatas. A cruz revela: Cristo salva o homem pela graça. Glória a Deus. A cruz só faz sentido quando nós entendemos que o peso do pecado, a falência da religiosidade e a necessidade da redenção. Romano mostra que o homem está perdido. Gálatas mostra que o homem não consegue se salvar. E a cruz revela que Cristo veio salvar aquilo que o homem não podia salvar. E Deus manda esta palavra nesta noite. A carta que o apóstolo Paulo manda para a igreja da Galácia. Através dessa palavra, toda a religião, toda culpa, todo medo, todo trauma, todas as feridas emocionais vão sair da sua vida, mas para isso você precisa se decidir. Ou você opta pelo sistema religioso, ou você opta por viver em Cristo Jesus. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer pela palavra, pelo culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graça nós te damos, Senhor, por mais um culto de mulheres, que o Senhor abriu as portas, nos abençoou de forma gloriosa, pudemos sentir a tua presença através da palavra que o Senhor revelou. A carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja da Galácia para corrigir aqueles crentes, para combater a religiosidade, para combater a tradição humana, para combater, Senhor, os mandamentos feitos por homens. Aleluia! O
Senhor é um Deus de inclusão, o Senhor não é um Deus que crucifica, mas nós precisamos crucificar o pecado e nós entendemos que a religião mata, mas que a graça em Jesus Cristo salva. Nós te damos graça pelos hinos que foram entoados, pelo testemunho, pela oração que tu deste para a tua igreja, pelos irmãos que nos estão assistindo, Senhor. Abre a visão daqueles que não querem enxergar. Aleluia, o evangelho das boas novas, o evangelho que cura, salva e liberta. O verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Que na nossa igreja, Senhor, nós possamos anunciar o evangelho, aleluia, e propagar Jesus Cristo em tempo e em fora de tempo, aleluia. Não damos doutrina de homem, aleluia, mas a doutrina dos apóstolos, a doutrina. Paulo mandou a carta para 13 cartas, Paulo escreveu para organizar as igrejas, aleluia, enviado de Jesus Cristo na terra. O Senhor falou para ele em 9 de Atos dos Apóstolos: até aqui você perseguiu, mas agora eu vou te mostrar o que importa é você ser perseguido, aleluia. Glória a Deus nas alturas, naquele naufrágio que nos leva até ter tripulante, aonde aqueles homens que estavam liderando não acreditavam na palavra de Paulo porque era prisioneiro, mas o Senhor Jesus apareceu e falou para ele, aleluia, nenhum destes vão se perder, porque eu te dei todos eles nas suas mãos. Ele entrou na ilha de Malta, aquela víbora picou nele, aleluia, muitas coisas vieram precisamente naquelas pessoas, falando de tanta coisa que Paulo havia sofrendo. Ela picou, mas quando ela encontrou com o sangue de Cristo nas veias de Paulo, nada ela pôde fazer, aleluia. Sinto o Senhor aqui, nesta oração, nesta igreja, para dizer para os irmãos que Cristo é suficiente na nossa vida. Ele nos salva, nos liberta e nos coloca em liberdade para dar glória ao teu nome. Tudo te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Santo Deus, Deus seja louvado, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, você sabe a mãe da Isadora, a minha colega lá na minha sala? A mãe dela caiu, né? Acho que machucou tudo, a testa. A gente vai orar por ela. Vamos cantar o 388? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim, sabe não que você leva a sua mãe lá na luta da fome? Ela falou assim, Bendito seja Deus. ela não quer ir lá de jeito nenhum, pastor, né? Vamos cantar o 388, vocês já acharam? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu me lembro que este hino foi o hino da minha conversão. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou, e também meu espírito se alegra em Deus que
Jesus, o meu Salvador, livre estou do pecado para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu meu coração com o seu eterno poder, e as trevas do mal também dissipou. Agora eu posso ver, pela luz da palavra vejo assim, daqui a glória conduz, forças receberei, virtude saber, e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar no céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. A paz, a comunhão do Espírito Santo, a caridade, o amor esteja em nossos corações hoje e eternamente. Amém. Irmãos, amanhã às 15 horas teremos uma live no TikTok, diretamente de Barretos, com o nosso ancião irmão Everson Cruz e o cooperador de ofício ministerial, irmão José. Depois, no sábado, vai ter live de estudo bíblico e no domingo, café com palavra. Todos estão convidados a assistir, transmissão ao vivo pelo TikTok. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deixa eu colocar aqui pra gente. Aqui, ó, pastor. Não vai dar. Aqui, tá. É.